E o Internacional que mudou a rota na busca por zagueiro. E nesse vídeo eu quero te falar sobre um outro nome que está na pauta do Internacional, mas não chegaria para ser titular, e sim para disputar posição com os dois que já estão sendo titulares do técnico Roger Machado, Vitor Gabriel e Vitão. E aí eu quero te explicar até em cima disso o porquê que o Inter mudou a rota na busca por um zagueiro. E hoje a prioridade na janela de transferências é outra. E a outra situação também que eu quero te trazer é uma atualização sobre o caso do Erier Irala, jogador do San Lorenzo da Argentina. Quero te falar o como que está essa negociação e o que falta para esse jogador, esse novo reforço do Internacional. E até mesmo o amigo e até ex-companheiro de Neymar que está na mira do Inter. Mas antes, para a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com novas informações sobre o Internacional, e eu quero começar aqui realmente falando sobre esta mudança de rota no Internacional e quero te explicar alguns dos fatores que fizeram o Inter mudar a direção nesta janela de transferências. Para quem não sabe, né, a grande busca do Inter nessa janela era por um zagueiro titular. E todo mundo sabia que essa era uma prioridade, todo mundo concordava inclusive com esta prioridade. E aí o Inter foi atrás de alguns nomes, William Rocha, Juninho, Luizão, esse não de maneira tão forte, né? Inclusive o Luizão está próximo a reforço de outro time, e diversos nomes foram tentados dentro dessa janela. A grande questão é que enquanto o Inter tentava alguns nomes, surgiu o nome de um zagueiro, que é o de Vitor Gabriel. O Vitor Gabriel, ele surge nesse gauchão, ele começa a ser titular numa lesão do Cleiton Sampaio, numa insegurança que a gente vivia dentro da zaga do Internacional por ter o Cleiton como titular para a temporada. E o Vitor vai ali e assume a função enquanto o Rogel também estava machucado e o Kaique Rocha ainda não tinha chegado. E a partir dali, ele não sai mais do time. E ele, nesse momento, é o melhor zagueiro do Campeonato Gaúcho. E eu não estou falando isso por falar, eu estou falando em números. Segundo o SofaScore, é o zagueiro com a maior nota nesse momento. É o zagueiro com mais passes certos nesse Campeonato Gaúcho, maior número de cortes do time do Inter, duelos ganhos aéreos e bolas longas certas. E em 5 jogos com a camisa do Inter, além de todo esse plus defensivo que eu te falei, ele tem 1 gol e uma assistência. Um zagueiro que estreou agora, que está fazendo o seu 6º jogo pelo profissional, porque tinha jogado somente um contra o Sport, e está fazendo seu 5º pelo Inter, 6º se a gente for 7º, na verdade, se a gente for colocar o amistoso contra a seleção mexicana. Então é o cara que surgiu, tornou-se titular com o Roger Machado. Na última entrevista o Roger inclusive disse que ele carimbou já o seu passaporte profissional. E hoje é muito difícil alguém tirar a titularidade dele. E ele é canhoto. E é novo. E ele potencializa o Vitão pelo fato dele ser canhoto, poder jogar pelo lado esquerdo e a partir disso colocar o Vitão na sua posição ideal, que é pelo lado direito. Então por todos esses motivos, hoje o Inter não busca mais um zagueiro titular. A prioridade do Inter agora é um lateral direito. Ainda assim, por mais que o Brang tenha feito um bom Grenal, vem de uma boa partida também contra o Brasil de Pelotas, ainda existe uma insegurança muito forte quanto a este nome. E somado ao fato que o reserva dele é o Nathan Santos, que a gente coloca também uma insegurança muito grande. Então hoje o Inter está no mercado atrás de um lateral direito. Essa é a obsessão do departamento de futebol do Internacional. Mas o Inter ainda quer contratar um zagueiro nesta janela. Isso porque o Rogel é um atleta que pode deixar o Inter na metade da temporada, quando o empréstimo dele acabar, por exemplo, a não ser que o Inter compre ele por 1,5 milhão de euros junto ao Hertha Berlim, mas acho muito improvável que isso aconteça. E aí, em cima disso, eu quero te falar sobre o nome que foi sondado pelo Internacional,
Inclusive, algumas semanas eu já falei esse nome. Naquele momento, o empresário dele me negou. Agora ele não me negou que houve realmente uma sondagem por parte do Inter. Que é o Jubal. Tá? Quem é Jubal? Jubal é um jogador de 31 anos que joga na equipe do El Cher, time da primeira divisão do campeonato francês. Antes que tu tenha um mínimo preconceito quanto ao nome e quanto ao time que ele joga, ele é um dos melhores zagueiros também em notas do campeonato francês. Aqui no Brasil, ele iniciou carreira no Santos, inclusive jogou no Santos do Neymar, é amigo do Neymar, inclusive, e ficou até o ano de 2013, quando em 2013 ele começou a fazer carreira na Europa, e aí ele jogou muito tempo no futebol português, e depois foi para a equipe do Auxerre, inicialmente na segunda divisão, subiu da segunda divisão para a primeira no campeonato francês, se tornou capitão dentro dessa equipe, e hoje, inclusive, nem perto da zona de rebaixamento está, e é um titular por lá. Poderia ser uma possibilidade de contratação por um motivo. O contrato dele termina na metade desse ano, e ele já pode assinar um pré-contrato. Ou seja, ele poderia vir de maneira gratuita ao Internacional em um momento que o Inter perder o Rogel, que é um jogador que o Inter sim pensa em perder, porque além de ser um reserva hoje, é um jogador que conta na cota de estrangeiros. É um jogador que, por ser estrangeiro, faz o Inter ter que evitar trazer um outro em função do limite que é de 7. E hoje o Inter está exatamente neste limite, que é de 7 jogadores, isso contando com Gabriel Mercado, que ainda está lesionado. Então, nesse momento, é o nome que está na mira, não houve proposta ainda. Outros clubes do Brasil também sondaram a situação, outros clubes do Brasil, inclusive, fizeram proposta. Sobre o Elian Irala, né, jogador de São Lourenço, 20 anos de idade, que, segundo informações do empresário, o Inter teria feito uma proposta de 4 milhões de dólares por 70% dos direitos econômicos. Ele jogou nesse final de semana, inclusive no dia do Clássico Grenal ele estava jogando contra o Vélez Sarsfield, atuou como titular normalmente. Nesta semana, hoje, publicou fotos treinando normalmente na equipe do São Lourenço, o que já dá, primeiro, dicas e pistas de que esse jogador não está nem perto ainda de sair da equipe argentina. O Inter sim mira a contratação desse jogador, porque é um atleta que, primeiro, pode atuar tanto na primeira quanto na segunda função de meio campo, e seria uma reposição ideal ao nome do Rômulo, que foi para o Tigres, e quem sabe até mesmo a reposição do Thiago Maia, que pode ir para o Santos. Mas o grande fato é que esse é um jogador muito caro. E por isso que desde o começo que o Inter tentou a sua contratação, eu já achei muito difícil o Inter conseguir. Porque é um jogador caro. É uma contratação que, por exemplo, o Sevilha da Espanha tentou e não conseguiu. Sevilha, que é um time muito endinheirado. Um time da Arábia Saudita fez proposta por ele e o São Lourenço ainda recusou. Então é uma contratação difícil, que se o Inter fazer, o Inter vai ter que gastar. Vai ter que abrir o bolso. Só que aí a gente lembra o estado financeiro do Internacional, que é um estado em situação de calamidade. E por causa desse motivo, hoje é uma contratação difícil, que o Inter segue tentando, mas o fato é, ela não está próxima, ela não está nem perto, tanto que ele está atuando normalmente com a equipe argentina, sem nenhum, por exemplo, ter que evitar lesão para não vir ao Internacional, não. Para o Inter querer realmente esse jogador, o Inter primeiro vai ter que subir essa proposta, porque 4 milhões de dólares e não sai do São Lourenço, vai ter que oferecer mais. E aí fica, né, o grande debate. E a informação tá aí. O Inter vai oferecer mais? Ou melhor, a pergunta não é essa. O Inter consegue oferecer mais? Por mais que daqui a pouco possa querer? Então essa é a grande questão. Por enquanto, é uma negociação que está travada, estagnou. E a gente pode dizer, inclusive, que começou a esfriar esse negócio pela volante / meio campista argentino, tá bom? Então esse foi o vídeo. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!